Povo de Deus, a paz de Cristo, uma noite abençoada para vocês, que o Senhor possa ministrar mais uma palavra aos nossos corações. Eu peço que você curta esse vídeo, peço também que você se inscreva no canal, compartilhe, comente. Fazendo isso você vai estar abençoando o canal e é uma das maneiras de divulgar, o canal aqui para que o YouTube possa recomendar os vídeos. Então, se você se sentir abençoado por esse vídeo, fazendo isso você vai compartilhar essa bênção que você recebeu. Olha, nós sempre almejamos alguma coisa, Não tem como falar que a nossa relação com Deus, quanto servos de Deus, quanto homens e mulheres que conhecem ao Senhor, não é uma relação de pedinte. Infelizmente ou felizmente, não dá para dizer ao certo, é uma relação de pedinte. É uma relação de quem está sempre ali suplicando ao Senhor por algo, Essa é uma realidade. Poucas são as vezes em que nós nos recordamos ou nos voltamos ao Senhor para agradecer, para glorificar. Muito embora eu particularmente acredito que quando nós pedimos alguma coisa a Deus, de certa forma, é algo que também louva o nome dele. Porque se pedimos a ele é porque cremos que ele pode mudar, que ele pode abençoar, que ele pode responder. Mas a nossa oração, na verdade a nossa relação com Deus, ela é muito baseada em súplicas. Até que nós vamos entendendo realmente os desígnios do Senhor, e não são simples e não são fáceis. Eu aqui no canal, e quem me acompanha há mais tempo sabe, eu sempre dei um exemplo do que o homem quer e do que Deus quer no personagem Jacó. Jacó é um exemplo clássico disso. Jacó ele queria muito se casar com Raquel, e aí o pai de Raquel, que tinha duas filhas, uma era Lia ou Leia e a outra era Raquel, ele dá de casamento Lia, ele engana Jacó. Primeiro ele dá Lia e aí depois ele faz vamos dizer assim, faz um novo juramento com Jacó, um novo voto, e aí ele vai e dá Raquel. E aí Jacó que trabalhou 7 anos por Raquel, trabalha mais 7 anos, e ao todo ele trabalha 14 anos por Raquel, para poder ter Raquel como sua esposa. E aqui é interessante porque quando a gente vê ali claramente o que Jacó queria e o que o pai de Lia e de Raquel queria. E quantas vezes nós nos confrontamos com esse dilema? O que nós queremos e o que Deus quer para nós. Toda aprovação, meu irmão, minha irmã, não se engane, ela tem o querer de Deus no meio dela. Está inserido ali. E o querer de Deus nem sempre é aprazível. O querer de Deus nem sempre é agradável. O querer de Deus nem sempre... A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre se apresenta assim. A princípio não é assim. A princípio nós pensamos que ela não é agradável, que ela não é boa, que ela não é perfeita, que ela é imperfeita. Nós não conseguimos enxergar algo de bom. Mas Deus, ele quer cumprir os seus propósitos. Como Labão entregou Lia, e ele fala, não convém que assim seja, a mais nova casa primeiro que a mais velha. O desejo do pai era aquele que primeiro fosse Lia. O que Deus está te entregando? Olha que interessante, Lia não era nem tão bonita assim, a palavra fala que ela era vesga. Ela era vesga, ela tinha sua deficiência, e certamente havia um certo preconceito quanto à aparência de Lia, e até mesmo da parte de Jacó. Jacó certamente tinha lá seus preconceitos. Ele não queria, ele queria se casar com Raquel, que era bonita. E às vezes o que Deus nos dá, aos nossos olhos humanos, não é tão bonito assim. O que Deus quer para nós, aos nossos olhos humanos, talvez não seja tão agradável assim. Talvez não seja o melhor, segundo a nossa lógica, o nosso raciocínio humano. E aí o que acontece? Ele trabalhou 7 anos para ter aquilo que ele queria. E ele teve naquele tempo, ao término daquele tempo, aquilo que o pai queria. Talvez você esteja buscando e Deus só esteja te entregando aquilo que ele quer. Deus só esteja mudando aquilo que ele quer. Deus só esteja transformando os cenários que ele quer. Talvez aquilo que você tanto quer, você ainda não alcançou. E aí Jacó trabalhou mais 7 anos, Ele se casa com Lia, depois de 7 dias ali de lua de mel, Lia é entregue a Raquel. E ele trabalha 7 anos para pagar Raquel. Olha que coisa. Então, ele não tinha Raquel, mas ele teve que trabalhar e trabalhou 2 vezes. Trabalhou dobrado, 14 anos para poder ter Raquel. Deus sabe o quanto que você tem pelejado. E ele sabe aquilo que tu almeja. Ele conhece aquilo que está dentro do nosso coração. Só que ele primeiro vai te dar a vontade dele. Só que primeiro ele vai te fazer você viver aquilo que ele quer que você viva. É a agenda dele para você. Depois sim ele vai cumprir a sua agenda. Essa palavra o Senhor me deu quando, numa busca muito incessante, muito intensa, eu queria que Deus me desse aquilo que eu estava buscando. E para mim, na verdade, naquele momento, para mim aquilo era a única coisa que importava. Era a única coisa que importava.
Aquela que na hora que a gente está ali, a gente quer barganhar com Deus, a gente fala, não, Senhor, a tua presença é o meu viver. O Senhor está acima de qualquer outra coisa. Não, Senhor, não, só o Senhor é o suficiente. Mentira! 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 A gente está ali, Deus ele sonda o nosso coração. Quando, num determinado momento em que as coisas mudaram dentro do meu coração, realmente, aí eu me vi numa situação que eu falei assim, eu estava buscando a Deus por aquilo ou eu estava buscando a Deus por Deus, né? Então assim, aí a gente começa a entender realmente. Então, será que estamos dispostos? Nem todo mundo está disposto. Eu não estava, e eu falo com sinceridade, eu não estava disposto a receber aquilo que o Pai queria. Eu não estava disposto a viver aquilo que era a agenda do Pai para mim, como Jacó não estava disposto a viver a agenda de Labão para ele, que era Lia. Irmãos, eu sempre falo isso, Lia é sinônimo de propósitos. Alguém vai dizer assim, mas Raquel não é? Raquel também foi sinônimo de propósito, né? Propósito de quê? Saiu de Raquel, José e Benjamim. José foi aquele livramento todo que Deus operou para a família de Jacó, né? Através de José, sim. E de José saiu Efraim e Manassés. Teve propósito, sim. Só que, olha, de Lia saiu Judá. E a gente sabe de quem saiu de Judá, né? O leão da tribo de Judá. Então, não preciso nem falar. A salvação, ela veio da descendência de Lia. Foi de Lia. O propósito da salvação. A geração do Messias veio de Lia. Então, não há propósito maior que esse. Não há propósito. O maior propósito de Deus no meio dessa história toda, seja lá o que você está passando, o que você está vivendo, seja algo que você quer para a sua vida sentimental, algo que você quer profissionalmente falando, seja qual área da tua vida que for, Deus sempre vai utilizar essas buscas, esses propósitos, esse pano de fundo para operar salvação, porque esse é o maior plano de Deus para o homem. E esse é o maior plano de Deus através da vida do homem. Então, Jacó não dá para explicar isso, né? Jacó, olha só, tu quer, rapaz, casar com Raquel, mas Deus, ele tá tocando ali, endurecendo o coração de Labão, para Labão te empurrar Lia, porque de Lia que vai vir o Salvador. Sabe? O Messias, ele vai vir de Lia. Você não sabe nem o que é Messias, mas haverá uma salvação, o próprio Filho de Deus virá ao mundo e essa salvação vai vir de Lia. Se fosse explicar naquela época, Jacó ia falar assim, rapaz, que coisa, hein? Não entendia, né? Então ele pelejava contra aquilo que eram os desígnios de Deus. Quantas vezes nós pelejamos contra aquilo que são os desígnios de Deus? Tem um texto que Jesus ele vira para os seus discípulos e ele fala assim, o que vocês veem agora, vocês não entendem. O que eu falo agora, vocês não compreendem o que eu estou falando. Mas dias virão em que vocês entenderão. Então, naquele momento eles não entendiam nada. Jesus contava uma parábola, eles não entendiam a parábola. Depois Jesus explicava a parábola, eles não entendiam nem a explicação da parábola. E aí quando Jesus morre, assunto aos céus, eles não lembravam de nada. Até que do alto eles foram revestidos de poder. Até que o Espírito Santo veio. E aí fez lembrar das promessas, lembrar dos ensinamentos. Aí eles entenderam aquilo que Jesus falava. Aquilo que Jesus explicou. O que você está vivendo agora, você não entende agora. Mas dias virão que você entenderá. Primeiro é a vontade do Pai. Primeiro Lia. Depois Raquel. Primeiro o Senhor vai te entregar aquilo que Ele quer. Primeiro Deus vai mudar aquilo que Ele quer mudar. Primeiro Deus vai fazer você viver aquilo que Ele quer que você viva. Para depois Ele te entregar e Ele fazer aquilo que o teu coração almeja. Primeiro a vontade do Pai. Depois a sua vontade. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Primeiro você vai ter que se deleitar nele. Depois Ele vai conceder os teus desejos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de segunda. A paz de Cristo.